Amém. Tudo que você passou até aqui, desde sexta-feira, foi para que hoje você pudesse estar preparado para ganhar um presente da parte de Deus. Quantos gostam de presente? Amém. Também gosto. Mas esse presente que você vai receber hoje é o presente melhor de toda a terra, que é o Espírito Santo de Deus. Então você chegou aqui na sexta-feira, você se lembra? Você chegou aqui sujo, igual esse boneco, cheio de pecado. E você foi confessando a Deus os seus pecados, não foi? Você foi abrindo seu coração. E sabe o que Deus fez com você? Ele foi te lavando. Cada vez que você confessava, Deus ia te lavando. Jesus também, Ele curou suas feridas, tirou toda mágoa de dentro de você. E Jesus foi te lavando. E aí no sábado à tarde, você foi liberto das maldições. Jesus tirou toda a maldição da sua vida. E você foi sendo limpo. Ontem, à noite lá na cruz, você foi lavado com o sangue de Jesus. E hoje, agora pela manhã, você está limpo, igual esse boneco. Amém? Que chegou sujo, mas que foi limpo pelo sangue de Jesus. Mas você acha que Deus quer apenas te limpar? Você acha que Deus te trouxe aqui apenas para que você pudesse ser limpo? Esse boneco está limpo. Mas qual que é o problema dele? Ele está seco. Deus, Ele quer te encher nesta manhã. Porque o plano de Deus para a sua vida, quando Deus te criou, Ele te criou com o propósito de te encher. E te encher com a própria vida dEle. Então Jesus, Ele não quer apenas que você esteja limpo e seco. Mas nesta manhã, Jesus quer encher você com a vida dEle. E quer fazer você transbordar com a presença do Espírito Santo no seu coração. Mas o que vai acontecer aqui então hoje, nessa manhã? Você vai receber o Espírito Santo de Deus. Mas quem que é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é uma energia, igual alguns falam, estou sentindo uma energia positiva no ambiente. Não. O Espírito Santo também não é uma pomba. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. E o Espírito Santo também, ele é Deus. Fala assim comigo, o Espírito Santo é Deus. Então, mas Biana, existe 3 deuses. É Deus Pai, é Jesus, que é o Filho, e agora o Espírito Santo, você está falando que também Ele é Deus? Então, acho que você está meio confuso. Jesus é Deus, sim ou não? Sim. E o Espírito Santo é Deus também? Também. Então, eu vou dar um exemplo para você entender como que Deus, Ele pode se manifestar na forma de 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não são 3 deuses, mas é um só. Então vamos dar um exemplo. Olha aqui essa melancia. Faz de conta que você nunca viu uma melancia na vida. Então de repente eu pego e te falo, apresento. Olha, essa aqui é melancia. Melancia, essa aqui são as crianças. Então tá, você viu que é melancia. Mas se eu chegasse aqui e pegasse apenas essa parte da melancia e falasse, crianças, olha aqui a melancia. Aí você ia pensar, ué, mas a melancia não era aquilo? Agora já tem outra parte que você está falando que é melancia? Sim, isso daqui também é melancia, gente? Sim ou não? Isso mesmo. Mas a melancia também, ela pode ser mostrada de outra maneira. Como? Suco da melancia. Isso daqui também é melancia? É. Ela deixou de ser melancia porque ela foi partida? Não. Ou porque ela virou suco? Não. Tudo isso aqui é melancia então, crianças? Sim. Assim também é Deus. Deus, Ele é Deus Pai. Que se manifesta dessa forma, todo-poderoso, onipotente, tem todo o poder. Mas o plano de Deus era enviar Jesus. Então Jesus, que é Deus, veio na terra, morreu na cruz e ressuscitou. Mas qual que é o plano de Deus para a sua vida? O propósito de Deus é entrar dentro de você e ser a sua vida. Amém? Mas tem como Jesus entrar em você desse jeito? Você acha que essa melancia pode entrar em você? Não tem como. Como que eu vou colocar isso aqui dentro de mim? Então, por isso que Jesus, quando Ele morreu e ressuscitou, Ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio. E hoje, Ele está aqui para entrar em você. Agora tem como Deus entrar, não é?
Então não são três deuses, é um só que se manifesta dessa forma. E nesta manhã você vai receber o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai entrar em você e vai te encher, porque esse é o propósito de Deus. Mas por que o Espírito Santo veio? Quando Jesus morreu, ele deixou o Espírito Santo. Olha o que diz lá na Bíblia, em João capítulo 14, verso 16. Olha ali, está escrito ali. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então o Espírito Santo, Jesus disse que ele é o Consolador. Ele veio para te consolar. No dia que você estiver triste, no dia que você estiver se sentindo sozinho, o Espírito Santo estará com você. É só você chamar que ele está dentro de você. O Espírito Santo também veio para poder nos ensinar o caminho de Deus, ensinar a agradar a Deus, te ensinar a buscar a Deus, a amar a Deus. É o Espírito Santo dentro de você que vai te ensinar essas coisas. Mas o Espírito Santo também veio para poder nos encher de poder. E é nesta manhã que você vai receber o poder de Deus na sua vida. Olha o que a Bíblia diz lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Quantos creem que a palavra de Deus é a verdade? Amém? Então essa palavra de Deus que é a verdade, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas. Então nesta manhã o Espírito Santo quer te encher de poder, para que você possa ser instrumento, para que você possa ser usado por Deus na vida de outras pessoas. E é esse poder que te capacita. Capacita a fazer o quê? Quando Jesus estava aqui na terra, Jesus fez muitos milagres. Quais milagres que Jesus fez? Curou enfermos, não foi? Jesus ressuscitou os mortos. Tudo isso Jesus fez no poder do Espírito Santo. E nesta manhã também, Jesus quer liberar sobre você esse poder. Quer liberar sobre você esse poder. Se você tiver com esse poder na sua vida, a Bíblia fala que você vai fazer obras maiores do que as que Jesus fez. Se você nesta manhã receber o poder do Espírito Santo, você vai poder chegar lá na sua escola e tiver um colega seu doente, você vai colocar as mãos na cabeça dele e vai orar. E o poder de Deus através da sua vida vai curar aquela pessoa também na sua família, que às vezes está triste, em depressão, você vai poder orar com ela. E o poder de Deus vai te capacitar a ser um instrumento do Senhor para falar de Jesus para aquelas pessoas. Mas o que significa ser cheio do Espírito Santo? Então, um exemplo, ser cheio do Espírito Santo é você ser tomado por Ele. Então o Espírito Santo ele não vai andar junto com você, ele vai te carregar. É você ser dirigido por Ele. O Espírito Santo vai te falar, vai por esse caminho, não faz isso, não entra ali, não fala isso. Mas o Espírito Santo ele vai te conduzir para que você possa agradar a Deus na sua vida. Ser cheio do Espírito Santo também é ser cheio do poder. E o poder fala de dinamite. Fala de você ser cheio, de você carregar o poder de Deus dentro da sua vida e manifestar aonde você for. E o ser cheio do Espírito Santo também é para você fazer a vontade de Deus. Então, para que você possa ser uma criança vencedora, que faz a vontade de Deus, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Quantos querem ser cheio do Espírito Santo nessa manhã? Amém? Glória a Deus. Mas o que você tem que fazer para ser cheio do Espírito Santo? Como? Eu quero muito ser cheio do Espírito Santo. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, você tem que crer. Primeira coisa, você aceitou Jesus porque você creu naquilo que Ele fez, que Ele morreu, que Ele ressuscitou. E para que você possa ser cheio do Espírito Santo, você precisa crer. Mas também você precisa desejar. Eu não posso te dar o Espírito Santo se você não quiser. Deus não pode te dar se você não desejar. Mas se você colocar no seu coração um desejo, eu quero muito, eu desejo o Espírito Santo, então Jesus vai liberar ele sobre a sua vida nesta manhã. Mas também você tem que pedir. A Bíblia fala mais lá em Mateus 7, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Então se você pedir, o Senhor Jesus vai te dar. Amém? Mas eu quero te dar um exemplo aqui.
Então vamos usar aqui o exemplo do copo. Você é o vaso que Deus quer encher, amém? Mas você, às vezes, pode ser como esse copo aqui. O que tem de errado nesse copo? Gente, se eu colocar uma água aqui, alguém vai querer beber? Não. Por quê? Porque o copo está sujo. Tem como Deus encher um vaso sujo? O que é o vaso sujo? É o vaso que está com pecado. Tem pecado que você não confessou ainda. Deus não pode encher um vaso que está sujo de pecado. Ninguém vai beber água num copo sujo. Deus também não vai encher com o Espírito Santo um vaso que está sujo de pecado. Então, por isso, que só pode receber o Espírito Santo quem se arrependeu dos seus pecados. Mas também, esse copo aqui, se eu servir água para você, você vai ter coragem de beber? Não. O que tem de errado nesse copo? Ele está cheio de coisas, não é? Jesus também não pode encher a sua vida se o seu coração está cheio ainda da internet, cheio dos filmes de terror, cheio dos jogos de videogame. Se você está aqui, mas você está pensando na prova que você tem que fazer amanhã. Se você está aqui agora me ouvindo, mas na verdade você está pensando, ai que fome, que horas que é o almoço? Não tem como Deus te encher se o seu coração estiver cheio de outras coisas. Então você precisa nesta manhã abrir o seu coração, tirar todas as outras coisas e pensar só em Deus, para que Ele possa te encher. Vem cá, Guilherme. Mas também existe um outro tipo de copo. Esse copo aqui, então, eu vou encher esse aqui e vou servir essa água para você beber. O que está de errado nesse copo, gente? Ele está furado. Alguém vai conseguir beber água nesse copo furado? Não tem como. O que significa um copo furado? É o copo, é a pessoa que ouviu a palavra de Deus aqui, mas saiu. Ela ouviu a palavra de Deus durante todo o encontro, mas ela não conseguiu guardar nada. Entrou aqui, saiu aqui. Ou seja, ela não guardou nenhuma das palavras que foram ditas. Eu estou falando aqui, mas na verdade sua cabeça está em outro lugar. Você não está conseguindo guardar a palavra de Deus. Deus não pode encher um copo assim. Deus não pode encher uma pessoa que está com o seu coração dessa forma. Mas também tem uma outra maneira que Deus não pode encher. E talvez pode ser a sua vida sim. Pode colocar água aqui. Tem como Deus encher esse copo, gente? O que acontece com ele? Ele está de boca para baixo. O que significa copo de boca para baixo? Significa que você não abriu sua boca para pedir. Que você na hora, que a gente for orar, você não pode ficar lá com a sua boca assim. Você não pode, você tem que abrir a sua boca, você tem que pedir, você tem que gritar, você tem que pedir para o Senhor te encher. Então Deus só pode encher um copo que está com a sua boca, seu coração aberto para receber da palavra de Deus. Então eu quero te mostrar que nessa manhã Deus vai fazer com você. Esse daqui é Deus, essa taça grande. Bonita, né, gente? E você está aqui, um copo limpo, um copo que se arrependeu, está limpo, está vazio, pronto para receber o Espírito Santo. Está com a boca aberta, você vai pedir para Deus e Deus vai te encher. Deus vai te encher. Tá bom, Guilherme. Deus te encheu, não encheu? Você foi cheio do Espírito Santo, você recebeu, orou em línguas. Mas eu quero te dizer que Deus não quer apenas te encher. Ele quer te fazer transbordar. Então Deus quer te encher muito com o Espírito Santo. Então o Senhor vai te encher, até você transbordar da unção de Deus. E todas as pessoas que chegarem perto de você vão sentir essa vida de Deus que está dentro de você. Então nessa manhã, você não pode se contentar em receber pouquinho. Ah não, eu já orei, eu já chorei, tá bom. Não, Deus quer fazer você transbordar da unção do Espírito. Deus quer que você seja muito cheio, para que outras pessoas também possa receber a vida de Deus que você recebeu. Mas, como que você sabe que você está sendo cheio do Espírito Santo? Então, você sabe, primeiro, crendo, porque é uma promessa. E você tem que crer na promessa de Jesus, amém? Mas você vai vir palavras na sua boca, na sua mente. Palavras estranhas, diferentes. São as línguas que Deus está trazendo para você. Então, quando você for cheio do Espírito Santo, vão vir algumas palavras, são as línguas dos anjos, que Jesus vai te capacitar a falar. Então, de repente, você está lá orando, isso é o Espírito Santo te enchendo. Você vai ser cheio da unção de Deus.
Mas também vai ter algumas crianças aqui que vão dar vontade de rir. E não é de rir porque está achando as coisas engraçadas, não. É porque está com a alegria de Deus no seu coração. Você vai ter vontade de rir, porque a alegria de Deus vai encher você nessa manhã, amém? Mas tem outros também que vão ter vontade de chorar. E não é de tristeza, porque o encontro está acabando, eu quero ir embora. Não, é o choro de Jesus, porque você vai sentir a paz dele dentro do seu coração. E você vai sentir que o Senhor está tocando a sua vida. É isso que Deus vai fazer com você nessa manhã. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Amém? Deus tem um propósito para a sua vida, crianças. E essa experiência que você vai ter nessa manhã, vai mudar a sua vida para sempre. Quando você sair daqui, você nunca mais vai ser o mesmo. Você vai chegar lá na sua casa e você vai estar com a mesma cor de olhos, você vai estar com o mesmo corte de cabelo, mas as pessoas vão perceber que tem alguma coisa diferente em você. Eles vão falar: nossa, o Bruno, ele está tão diferente, ele não é o mesmo mais. Sabe o que é isso? É o poder de Deus que nessa manhã Jesus vai derramar sobre a sua vida. Amém? Mas a primeira atitude que você tem que ter é pedir. Eu vou colocar uma música e eu quero contar uma história para vocês. E vocês vão decidir o quanto vocês desejam receber de Deus nessa manhã. Eu vou falar uma coisa: você vai receber o tanto que você pedir. Então havia um homem, fecha os seus olhos, começa a desejar a presença de Deus. Eu vou contar essa história que fala da sua vida. Um homem uma vez chegou para o seu mestre e falou: mestre, eu quero muito conhecer a Deus. Como que eu faço para experimentar Deus? E aí o mestre levou ele para um lago. E ajoelhou ali. E ele afundou a cabeça dele naquele lago. E ele ficou lá 30 segundos, segurando aquela cabeça do homem no lago. Ficou 60 segundos. E aquele homem já estava se debatendo. Ele já não estava aguentando mais. Quando de repente o mestre levanta a cabeça dele. E ele fala: você está louco? Eu pedi para você, para experimentar Deus, e você quase me mata. Aí o mestre falou para ele: o que você pensou quando você estava com a cabeça lá embaixo? Você pensou na fama, no dinheiro? Não, tudo que eu pensava era no ar. Ele falou: você não pensou na sua família, em fazer viagens? Você não pensou em ter casas novas? Ele: não, tudo que eu mais desejava, tudo que eu só conseguia pensar era no ar. O ar era tudo que eu queria. Aí o mestre falou para ele: da mesma maneira que você desejou o ar, mas que tudo na sua vida, você tem que desejar a Deus para que você possa experimentá-lo. Amém? Nesta manhã, você precisa desejar o Senhor para que você possa ser cheio dele. Vamos declarar essa música e você vai desejar e você vai pedir. Feche os seus olhos, levanta as suas mãos. Se você quiser gritar, você pode gritar. Se tiver vontade de chorar, porque é o Espírito Santo que estará te tocando nesta manhã. Nesta manhã você vai ser cheio. E essa experiência vai mudar a sua vida para sempre. Amém? O alvo dessa palavra é preparar o coração das crianças para receber o Espírito Santo. Elas vão ver algo que elas ainda não viram. Elas vão experimentar algo que elas nunca experimentaram. Por isso, essa palavra precisa ser bem clara, para que elas entendam o que é o Espírito Santo. Então, explique primeiro quem é o Espírito Santo. O que ele veio fazer. Deixe bem claro o que significa ser cheio do Espírito Santo. O que elas vão sentir ao ser cheio do Espírito Santo. Explique que elas vão ter desejo de chorar, outras de rir. Outras vão ter desejo de cair, outras de gritar, outras vão falar palavras que não entendem. Mas elas precisam entender que isso não é nada errado e que não tem nada a ver com o diabo, que isso é o Espírito de Deus trazendo no seu espírito. Então você precisa deixar muito claro para que elas não sintam medo e para que elas abram o coração para receber o Espírito Santo. Você agora na sua ministração, você não pode deixar as crianças dispersas. Por isso, faça grupos. De pé, elas vão ficar em círculo com os seus líderes. E em círculo, elas vão começar a cantar uma música. Coloque uma música que elas já sabem cantar. Uma música de adoração, para atrair a presença de Deus. E por alguns momentos, deixe que essa música toque. E elas vão cantar. De olhos fechados, você vai conduzi-las. E por alguns minutos, deixe apenas as crianças buscarem o Espírito. Depois, os líderes vão começar a impor as mãos e a orar com cada uma dessas crianças. Não permita
Que nenhuma delas fique dispersa. Chame a atenção de cada uma para aquilo que está acontecendo naquele momento. O líder vai orar mais de uma vez com cada uma das suas crianças. Você não pode abrir mão. Se você orou uma vez e ela não foi cheia, você não deve abrir mão. Mas ore uma vez, insista até que ela receba. Instrua as crianças para que elas não fiquem dispersas, olhando à sua volta o que está acontecendo. Elas têm que voltar para o seu coração, elas têm que fechar os seus olhos, elas têm que abrir a boca, glorificar o Senhor, para que o Espírito venha sobre elas. Elas têm que desejar o Senhor. Elas têm que desejar ardentemente que o Espírito as encha. Por isso, você é que tem que conduzi-las. No momento da ministração, os líderes precisam muito ter cuidado a orar com as crianças, para que não empurrem, porque às vezes nós temos muita força no braço, e ao orar com as crianças nós empurramos, e as crianças entendem que elas têm que cair. Elas não têm que cair, porque o Espírito Santo vai agir com cada uma de uma forma. Elas precisam falar em línguas, elas precisam ser batizadas com o Espírito Santo, mas elas não precisam cair. Algumas sim vão cair, outras não. Por isso, muito cuidado ao colocar as mãos sobre elas. Qual será o material que você vai usar? Use a melancia, que vai simbolizar Deus. A talha da melancia, que vai simbolizar Jesus. E o suco da melancia, que vai simbolizar o Espírito Santo. Para você explicar que Deus ele é triuno, mas ele é apenas um. Ele é Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas ele é apenas um Deus. Isso precisa ficar claro. Você também vai usar um boneco, que vai simbolizar as crianças, um boneco de espuma. Você vai mostrar um boneco sujo e depois um boneco limpo. Esse boneco vai simbolizar como as crianças chegaram ao encontro. Depois elas foram lavadas pela palavra. E você vai falando cada uma das palavras. Você confessou o pecado, você foi curado, você perdoou, você aceitou Jesus, você foi livre das maldições. E aí você vai falar para elas, agora você está assim. Você vai pegar o boneco limpo e vai mostrar como agora elas estão. E você agora vai dizer que elas precisam ser cheias. Cheias de Deus, porque agora elas estão limpas, mas estão vazias. Você então vai mostrar um copo transparente. Um vai estar furado. A água vem, mas vai passar. O outro copo, ele vai estar cheio de coisas. Não tem como Deus entrar, Deus encher, porque o copo já está cheio. Cheio de quê? De preocupação, de vontade de ir embora, de vontade de almoçar. E o outro copo está rachado. Ele não conseguiu perdoar. Jesus não pode entrar num coração que ainda não consegue perdoar. E você também vai mostrar um copo virado de boca para baixo. Porque algumas crianças fecham a boca e não querem receber. Jesus vai derramar, mas a água não vai entrar. Você pode usar vários tipos de coisas para simbolizar que Jesus quer enchê-los. E por fim, pegue um copo e uma bacia e encha o copo. E mostre para elas que Jesus não só quer enchê-las, mas quer transbordar. Ele quer transbordar do seu espírito. Então, você vai encher o copo até transbordar. Para que elas entendam que Deus vai entrar no coração delas e encher de tal forma que elas vão ficar completamente cheias da vida de Deus.